Bom dia, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Eu quero desejar a você e para toda a sua família, tá certo? Uma semana sensacional, uma semana abençoada por Deus, tá certo? Mas eu quero aqui aproveitar, tá certo? Esse domingo, né? Dia de jogo do Flamengo. Flamengo pela sexta rodada da Taça Guanabara, né, Campeonato Carioca, e estará indo, né, até Volta Redonda para enfrentar o Nova Iguaçu, tá certo? Esse jogo será o jogo que o Flamengo terá, né, que mostrar que está evoluindo, mostrar que está melhorando tecnicamente, fisicamente também, tá certo? E nesse domingo pela manhã, o Flamengo divulgou, tá certo, através das suas redes sociais, a lista, né? A lista de jogadores que estarão relacionados para esse jogo de logo mais às 19 horas lá no Estádio da Cidadania, tá certo? O estádio Raulino de Oliveira, lá na cidade do Aço, né? A cidade de Volta Redonda. E os jogadores são os seguintes, tá certo? Andréas Pereira, Cleiton, Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício, Felipe Luiz, Gabigol, Gustavo Henrique, Hugo, tá certo? Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Mateuzinho, Matheus Cunha, Pedro, Ramon, René, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, tá certo? Voltando aí de suspensão por ter sido expulso, né, no jogo contra o Fluminense. Arão, tá certo? Estará também relacionado para esse jogo. O que temos aí de diferente nessa lista é o Fabrício Bruno, né, que já está com o seu nome no BID, que já está no seu nome no boletim informativo diário da CBF, e também o Vitinho voltando de suspensão, né? E desfalque para esse jogo, nós temos aí o Bruno Henrique, tá certo? E o Davi Luiz, sendo que o Davi Luiz está sendo aí preparado, né, para a final da Supercopa do Brasil, que será no dia 20, e o Bruno Henrique também vindo de uma lesão na coxa direita do jogador, né? Mas já está em transição, tá certo? Já está treinando com bola e também de maneira separada para visar aí o jogo claro e evidente dessa grande final da Supercopa do Brasil no dia 20 contra o Atlético Mineiro, né? E temos aqui mais informações, tá certo, que eu quero trazer aqui no decorrer desse vídeo. Eu quero falar aqui sobre a seleção da quinta rodada do Campeonato Carioca, tá certo? O Flamengo aí, vamos se dizer, dominou essa seleção da quinta rodada, né? Veio aí trazendo nessa seleção da quinta rodada o Gabigol, Thiago Maia, Lázaro, Felipe Luiz, até o Léo Pereira, meus amigos, está nessa lista também da seleção do Campeonato Carioca da quinta rodada, o Mateuzinho e o goleiro Hugo, né? Além do mais, também foi escolhido o Paulo Souza como técnico, tá certo? Mas vamos aqui para uma informação aqui também, através do site O Jogo, tá certo? O Samuel Lino, né, cria da base do Mengão, que foi negociado com o Gil Vicente lá de Portugal, tá certo? Esse jogador foi para lá e é uma negociação anterior, é evidente, né? E lá nesse Gil Vicente o jogador se destacou e o Atlético de Madrid vai contratar o Samuel Lino, tá certo? E pagará pelo jogador 8 milhões de euros, tá certo? Em torno aí de 47 milhões de reais. E o Flamengo tem aí um mecanismo de solidariedade, né? O mecanismo de solidariedade. O Flamengo vai ter direito aí nessa transação 0,54%, tá certo? Desses 47 milhões de reais, o Flamengo vai ter direito aí 253 mil reais, tá certo? Samuel Lino, cria da base do Mengão, dando aí
essa casquinha de lucro para o clube que o formou, né? Então é um ganho assim para os dias atuais para o Flamengo insignificante, né? Não tem tanto o que comemorar, né? Eu acredito que o jogador ele teria mais proveito se ele tivesse sido mais lapidado no Flamengo. Essa é que é a verdade, né? Mas muitas das vezes o jogador vai antes do tempo lá para a Europa e ocasiona do Flamengo um pouco mais na frente sempre receber algo, né? Pelo mecanismo de solidariedade que foi o clube que formou o jogador. Mas, meus amigos, vamos aqui falar sobre mais dois assuntos aqui, é sobre o Diego Alves, né? O Diego Alves está sendo relacionado, o Diego Alves está apto, né, para jogar, para ser titular do Flamengo, essa é que é a verdade, mas o Paulo Souza está mantendo o Hugo Souza como o goleiro titular, tá certo? O que acontece? O Hugo Souza ele é bem quisto e bem visto pelo Paulo Grilo, né? A gente sabe das expectativas, né, da comissão técnica do Flamengo pelo jogador. Vê que o jogador tem qualidade, vê que o jogador precisa ser lapidado, entendeu? Essa é que é a verdade. E o Hugo e o Diego Alves, melhor dizendo, está se sentindo já incomodado, né? Já está se sentindo que está perdendo as oportunidades, está perdendo o espaço. Essa é que é a verdade, né? E o Diego Alves está ouvindo aí, né, rumores de que o Flamengo está no mercado para contratar outro goleiro. E o que acontece, gente? O empresário do jogador, o Eduardo Maluf, que é o mesmo que gerencia também o próprio Michael, né, que foi há poucos dias lá pro Mundial de Clubes, né? O Eduardo Maluf ele tem um bom relacionamento com os clubes lá da Arábia, né, com os empresários lá do futebol árabe, e há uma oportunidade muito grande do Diego Alves estar tendo aí propostas vindo do futebol árabe para obter o jogador, né? E o que acontece? Acontece que o Flamengo a qualquer momento pode receber uma proposta para o goleiro, né? Já que o goleiro está se sentindo aí sem espaço, está ouvindo aí rumores de que o Flamengo está querendo contratar outro goleiro, né? Então, a qualquer momento a gente pode ter informações aí de que o Flamengo está liberando o jogador para que o jogador venha seguir a sua trajetória, né? O Diego Alves aí está com 36 ou 37 anos, já é um jogador já que tem uma idade já até um pouco esticada, né? E o Flamengo pretende contratar, se caso obter sucesso, o jogador Santos, né? O goleiro Santos, melhor dizendo. E esse goleiro Santos ele tem somente 32 anos, né? Então vai ter aí mais 3, 4 anos aí certamente para entregar ainda um bom futebol caso o goleiro Santos venha para o Flamengo, né? Então Diego Alves está aí junto com o Eduardo Maluf vendo propostas e a qualquer momento o jogador pode estar deixando o Flamengo, tá certo? Mas meus amigos, eu quero falar aqui rapidamente também sobre mais um capítulo aí dessa falta de vergonha do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro está querendo realmente tumultuar o futebol e não está sendo diferente, né? Porque o Atlético Mineiro está querendo burlar o regulamento da CBF que exige que as equipes que irão disputar a final da Supercopa do Brasil, eles se apresentem 3 dias antes no local onde vai acontecer o jogo, né? E o que acontece? O Flamengo se antecipou e já reservou, tá certo, o hotel lá que é considerado o melhor hotel da cidade. E o Flamengo se antecipou e deu aí que, vamos dizer assim, um chapéu no Atlético Mineiro, né? Fazendo com que a equipe mineira fique muito pilhado com essa situação
e o Atlético Mineiro anda dizendo aí que o Flamengo foi privilegiado, teve informações antecipadas de onde seria o jogo, e a equipe do Atlético Mineiro está querendo se apresentar lá em Cuiabá, vamos dizer assim, no segundo dia já, no caso, né? Um dia antes da partida, né? E o Flamengo está de olho nessa situação, o Flamengo vai ficar de olho nos movimentos aí do Atlético Mineiro, porque se a equipe chegar um dia antes da partida, está quebrando o regulamento da CBF. Então vamos ficar de olho aí, porque o Atlético Mineiro, se ele quebrar esse regulamento e ficar por isso mesmo, aí a gente pode dizer que o Atlético Mineiro pode complementar na sua sigla lá, que é CAM, né? Clube Atlético Mineiro, pode colocar CBF também. CAM CBF, porque, meu irmão, o Atlético Mineiro está querendo mesmo mandar e desmandar na CBF. Essa é que é a verdade, tá certo? Mas vamos aqui, meus amigos, falar aqui de um assunto que que não é interessante, entendeu? E eu já venho falando isso aqui no canal. Eu digo que o futebol ele é um esporte que ele une as pessoas, que ele une as famílias, entendeu? Que constitui famílias também, tá certo? Porque a gente vê aí muitas histórias, né, por exemplo, de vascaíno se casando com uma flamenguista, a gente vê um corintiano se casando com a São Paulina, né? A gente vê que futebol ele quebra esse tabu, essa barreira, né? E a gente tem uma notícia aí que foi triste, né? Ontem na final da, do Mundial de Clubes, né? Da FIFA, enquanto o jogo estava acontecendo lá em Abu Dhabi, lá em São Paulo, né? Em redor ali do Allianz Parque, a torcida do Palmeiras estava reunida, né, ali nos bares, ali nos restaurantes, acompanhando a final do Mundial, né? E o que acontece, meus amigos, estava lá acompanhando também essa final do Mundial de Clubes um agente penitenciário. E essa notícia eu vi na CNN Brasil, né? Esse agente penitenciário estava lá no meio, né? E assim, não foi dada a informação se ele era realmente palmeirense, mas ele estava vestido de verde. Aí o que acontece? Os torcedores que estavam ali ao redor dele estavam lhe acusando de não ser palmeirense. Aí o que acontece? Ele, por ser um agente penitenciário, ele de certa forma, dentro da lei, ele pode até andar, né, portando uma arma, por ele estar numa condição de agente penitenciário, sendo que não estava em serviço, estava como a gente chama, estava a paisano, né? E o que acontece? Esses torcedores estavam, tipo assim, dizendo que ele não era torcedor do Palmeiras, né? E chegou ao ponto deles partirem para cima desse agente penitenciário, né? E o que acontece? Pelo que o José Ribeiro, né, Apóstolo Júnior, que é o agente penitenciário, ele teve que usar de legítima defesa, tá certo? Empunhou a arma e atirou no torcedor de 35 anos. Eu não consegui colher o nome do torcedor, né? A vítima foi atingida no abdômen e foi socorrido para uma unidade hospitalar mais próxima e não resistiu aos ferimentos, né? E infelizmente, meus amigos, essa é a parte podre do que nós podemos dizer de futebol, né? Porque quando o futebol ele passa para essa situação, a gente pode, de certa forma, passar a deixar de gostar um pouco da questão do futebol, né? Porque o futebol, como eu falei, é para unir pessoas, é para fazer com que as pessoas se unam cada vez mais.
Mas o que a gente pode notar é que sempre tem assim um lado podre em todas as áreas, em todos os esportes, né? E o rapaz aqui teve que agir de legítima defesa e atirou no rapaz, tá certo? No torcedor do Palmeiras de 35 anos, usando de legítima defesa, né? Então, se fosse tentativa de homicídio, ele teria atirado duas, três vezes, né? Mas não. Ele atirou somente uma vez no abdômen do torcedor. O torcedor foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, trazendo essa informação aqui totalmente fora do contexto do futebol, mas é consequência do futebol, né? Mas eu quero aqui, meus amigos, agradecer, tá certo? Pela sua paciência. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Debaixo desse visor há um nome que está escrito em vermelho, se inscreva. Inscreva-se, tá certo? Você toca nele, ao lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai também escolher a opção todas, porque só assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Saudações rubro-negras, um bom jogo, né? Que você venha aí se reunir com a sua família, que você venha comemorar a vitória do Mengão em cima do Nova Iguaçu, logo às 19 horas, lá no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Saudações rubro-negras, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.